Como eu disse semana passada, o ideal seria trabalhar nos Juízes 4 e 5, porque Juízes 4 é a história, é a narração, é a narrativa do acontecimento. Colocou a placa aqui para aí? Colocou? E Juízes 5 é a música, o cântico sobre o acontecimento. Então nós estamos hoje diante de uma poesia hebraica, uma poesia feita pela mulher Débora, que viveu toda aquela questão narrada no capítulo 4. Então, apenas como introdução, antes de nós lermos o nosso texto, quero colocar algumas coisas introdutórias para que a gente entenda o que vai ser lido aqui no capítulo 5, que é o Cântico de Débora. Tá? Então, de forma introdutória, capítulo 5 é uma interpretação dos fatos do capítulo 4. Interpretação teológica. O que Deus fez no capítulo 4, Débora relata como forma de cântico no capítulo 5. Então, por trás dos relatos, da narrativa, nós temos a providência de Deus, nós temos os atos de Deus, e é isso que Débora vai cantar. O texto revela, então, no capítulo 5, o que estava escondido no capítulo 4. Por exemplo, como é que Císera, o general, foi derrotado? Nós não sabemos. Só diz que Císera fugiu a pé da carruagem, né? Foi isso que nós lemos no capítulo 4. Císera fugiu a pé. O capítulo 5 vai trazer luz sobre esse fato, por exemplo. Então, nós vamos sair um pouco da narrativa do que os seres humanos fizeram no capítulo 4 e vamos para o capítulo 5, no Deus que estava por trás de tudo, o que Deus estava fazendo. Tá? Por exemplo, no capítulo 4, que é a narração da história de Débora, Císera, Jael e Baraque, nós temos poucas vezes o nome do Senhor dito ali, Yahvé. No capítulo 5 isso aumenta muito. Capítulo 4 é o que Baraque fez, o que Débora fez. Claro, Deus levantou Débora, é claro que ela fala em nome do Senhor, mas a palavra Yahvé aparece muito menos no capítulo 4 do que no capítulo 5, que ele está em toda parte. Então é Deus quem vai receber o louvor desse cântico, é Deus quem vai receber a celebração do que aconteceu. Tá? Então o capítulo 5 precisa do capítulo 4, mas o capítulo 4 não faz total sentido sem o capítulo 5, que é a explicação teológica do Deus da providência que está por trás de tudo que acontece no capítulo 4. Então nós temos aqui um cântico, então de forma literária, nós temos diferença clara do capítulo 4. O capítulo 4 é uma narrativa. O capítulo 5, não espere isso. Ah, mas pastor, lá no capítulo 4 falou que depois disso aconteceu isso. Isso, você tem uma narração no capítulo 4. No capítulo 5 você tem uma música. E como as músicas em nossa língua, nós temos palavras que são analogias, você tem uma forma poética diferente. Então não espere uma narrativa no capítulo 5 hoje. Nós já tivemos isso no capítulo 4. Hoje é uma canção de vitória, é um hino de triunfo, em louvor a Deus. Nós tivemos já isso no Êxodo. Êxodo 14, o povo foi liberto, foi do Mar Vermelho. Capítulo 15 de Êxodo é o que? O cântico de Moisés. Moisés canta a libertação. Então isso era algo até comum, cantar. Então algo que a gente tem que também só lembrar de forma introdutória. Esse cântico, claro, na língua hebraica original, foi traduzido para o português. Então, nós temos figuras de linguagem, nós temos modos poéticos de dizer uma coisa. Então é isso que a gente vai olhar nesta noite. E como é que era uma poesia hebraica? Por exemplo, o hebraico não tem rima. Você já leu Salmos? Salmos era para você cantar. Você fala, puxa, como é que eu vou cantar isso aqui sem rima? Você está pensando com uma mente de um brasileiro do século 21. Tem nada a ver. Um hebreu, um judeu, como é que ele fazia uma música? Não era rima a principal forma de você embelezar uma poesia. Era o que chamavam de, por exemplo, paralelismo. Fala uma coisa, depois fala a mesma coisa de outra forma. Por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus. Ou é uma linha. E o firmamento anuncia as obras das tuas mãos.
você tem falando basicamente as mesmas coisas de forma diferente. É assim que uma poesia hebraica era feita. Então não se atenham às questões, puxa, mas isso é uma música hebraica, tá? E a tradução certamente não vai procurar rimar, vai procurar traduzir, tá? Então nós estamos diante de uma música aqui, usam figuras de linguagem, tudo isso. Vamos lá para o nosso texto, que diz assim: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, ou ouçam, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas, os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor, em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Ameleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que expôs sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã e Tanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro de Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante a minha alma, firme! Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o nome do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e de seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão, e ao máximo dos trabalhadores a direita. E deu golpe em Císera, rachou-lhe a cabeça, e furou, e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, estofos de várias cores e bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol, como se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Este é o cântico de Débora. Vamos analisá-lo parte a parte. Parece algumas coisas meio desconexas, para nós, mas
só para a gente lembrar, se você lembra da semana passada, eu quero lembrar o que aconteceu semana passada. Olha lá. Tá, aqui é a semana passada. Só vou lembrar a história de Débora, Baraque e Jael. Teve um pecado, repetição do ciclo. Israel pecou contra o Senhor. O Senhor disciplinou Israel, mandando Jabim, que é rei de Canaã, cujo comandante era Sísera. Então o rei era Jabim, rei de Canaã. Ficava em Azor, lá no norte. A gente está lá no norte de Israel agora. Jabim, o rei, manda o comandante Sísera, que tinha 900 carros de ferro. Era uma coisa absurda para se lutar. Carros de ferro eram como tanques hoje. Ninguém tinha poder contra carros de ferro. 900 eram muitos. Israel clama, e então o Senhor levanta a libertação para Israel. E como foi essa libertação? Deus levanta Débora, uma profetisa, que julgava. Então ela resolvia questões de Israel, mas ela também falava a palavra do Senhor. Ela fala uma palavra a Baraque, dizendo: você vai juntar 10 mil homens de Zebulon e Naftali e vai lutar contra Sísera, lá perto do rio Quizon, no Monte Tabor. Baraque fala: só você for. Lembra disso? Só vou se você for. Reação de Débora: eu vou, mas saiba, a honra da batalha, da vitória vai ser de uma mulher, não vai ser tua. Baraque convoca Israel para a batalha, ele junta 10 mil homens e vai. Tem um parêntese, um tal de Eber Queneu. Queneu era um povo que se juntou a Israel lá no Êxodo, lá no Egito. Povo do pai, do sogro de Moisés, é o povo desse homem, de Jetro. E eles creem no Deus de Israel, se juntam a Israel e vão com Israel para a terra prometida. E os queneus habitam agora no sul, em Judá. Tanto é que está ali Caleb, é na região ali que eles habitam. Só que tem um tal de Eber que não habita no sul. Por algum motivo, no passado, ele sobe para o norte e habita lá no norte. É esse parêntese que o autor coloca. Ele habita lá no norte, onde está acontecendo toda essa muvuca aqui, né? Então Sísera convoca suas tropas. Sísera sabe que Baraque juntou 10 mil homens e está lá no Monte Tabor. Sísera fala: vamos juntar os 900 carros, vou lá acabar com isso logo. E ele vai. Débora dá uma palavra a Baraque dizendo: vai, Baraque, dispõe-te e vai, que o Senhor já deu a vitória. O Senhor vai adiante, ele vai dar a vitória. E o Senhor derrota Sísera. Sísera, ele sai do carro de ferro a pé. O texto só fala isso. E vai para a tenda de Eber, com quem ele tinha aliança. Então o queneu Eber fez uma aliança com o rei ímpio. E é aí que Sísera, que é o comandante, foge, está perdendo a batalha, foge para essa tenda onde está Jael, esposa de Eber. Jael então oferece leite, ele pede água, ela oferece leite, ele deita lá, e aí tem uma questão ali se houve relação sexual ou não. No texto não é claro, mas os verbos da língua hebraica indicam que é muito possível que ela tenha se deitado com ele. E então ela mata Sísera. Essa é a história. E a conclusão é que o Senhor humilhou, não só que derrotou, mas humilhou o rei de Canaã, e Israel exterminou os cananeus. E aí vem o cântico, que é o nosso texto de hoje. Vamos lá então, vamos para o nosso texto. Trava aqui. Bom, naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoam, dizendo, uma introdução, e elas dizem: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam ao Senhor. Aqui, uma primeira dificuldade, desde que, em outras traduções é, porque, uma vez que. Então ela está dizendo, digam bem do nome do Senhor, porque os chefes se levantaram. Os chefes foram à frente de Israel. Tá? Desde que, desde quando? Como assim desde que, né? É um pouco estranho para nós, mas é porque cabe aí. Uma vez que os chefes se levantaram, bendigam ao Senhor. Então Israel se dispôs a lutar. Ela começa bendizendo ao Senhor, porque Israel se dispôs a lutar. Mas o verdadeiro vencedor, quem batalha bendigam ao Senhor, não é bendizei Baraque. Bendigam ao Senhor, porque os chefes se puseram à frente e foram batalhar com Israel. E ela diz: ouçam, reis, ouçam, versículo 3, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Então veja, ela começa esses dois versículos dizendo: o meu cântico é para o general de Israel, eu vou cantar ao Senhor, eu bendigo ao Senhor.
que ela diz, o que ela diz aqui, todos precisam tomar conhecimento disso, ouçam o que eu vou cantar. Príncipes, não só de Israel, mas todos os que lerão, os que ouvirão esse cântico, os príncipes e reis dos povos em redor, ouçam, eu vou bendizer ao Senhor, porque Ele é o Deus de Israel. Então as outras nações tinham que ouvir isso para temer, para se maravilharem, quando ouvirem falar o que ela vai dizer. Ela primeiro bendiz ao Senhor, porque Israel tomou a frente e foi batalhar, e agora ela diz, ouçam príncipes, eu vou cantar ao Senhor, porque Ele vai lutar em favor do seu povo. Desculpa, eu acho que eu fiquei com uma dúvida. Quando a palavra salmo é cânticos, isso, certo? Fora do livro de Salmos, os cânticos ali, quando ali ele ela falava enfim, essa palavra, salmodiar. Então, um cântico que seja ao Senhor, fora do livro de Salmos, que existe em toda, sei lá, outras pessoas, outros personagens como ela, também são salmos? Por exemplo, vou te dar um exemplo, tem salmos de Davi que estão em 1 Crônicas. Sim. Uma música que o Davi fez, que está relatada em 1 Crônicas, que foi para o livro dos Salmos. Então, Salmos é cântico, é canção, tá? Existe um livro dos Salmos, que são os cânticos que Deus inspirou a escrita. Deus moveu o escritor para inspirá-lo para aquela escrita, mas não quer dizer que você não possa ter salmos de outros personagens em outros locais que são músicas, são cânticos, tá bom? Então ela vai salmodiar, ela vai cantar. É o verbo para cantar. Eu vou compor uma música, é isso. Salmodiar, vou cantar ao Senhor. Então ela está convidando também outras pessoas importantes para ouvir o que ela vai falar. Eu vou cantar ao Senhor. Qual é o principal personagem aqui? O Senhor. Percebe como tem muito Senhor agora aqui? Porque o cântico é para Ele. O cântico da vitória é para o Senhor. E aí ela começa. 4. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Então veja, ela começa a louvar o Senhor, e ela fala assim, saindo tu de Seir. Onde que é essa Seir? Então eu levantei aqui para você entender. Ela está provavelmente tomando emprestado o cântico de Moisés em Deuteronômio 33. Abre aí, Deuteronômio 33, 2. Cântico de Maria no Novo Testamento. Ele é salmo também? Não, então, é um cântico, Por exemplo, Paulo lá quando fala, instruímos uns aos outros com cânticos, salmos, cânticos, hinos espirituais. Então no Novo Testamento, parece que há uma diferença entre salmos, e aí talvez Paulo esteja falando de fato do livro dos salmos, cânticos, talvez uma outra categoria de música, mas aí é no Novo Testamento. Mas quando Maria canta, é um cântico. Pode dizer que é um salmo no sentido da palavra cantar, no sentido da palavra música? Sim, não é um salmo do livro dos salmos, mas é uma música, tá? É uma música, é um cântico. Isso, é Lucas, tá? Então aqui, ó, abriu aí do Deuteronômio 33, 2, percebe aí, ó? Disse, pois, o Senhor veio do Sinai, lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos à sua direita, havia para eles o fogo da lei. Moisés cita Seir. Por que Moisés cita Seir? O que é esse Seir? Seir está aqui, ó. Israel sai do Êxodo, sai do Egito, desce para o Sinai, ó, Monte Sinai, tá bom? É aqui que o povo recebe a lei, 10 mandamentos, sobe para ir para a terra de Canaã. Seir é essa montanha aqui, ó. Ali está um pouco escurinho aqui, quer dizer que o relevo é mais alto. Seir é um monte. Aqui foi onde Israel parou para começar a entrada na terra. Depois sobe para Moabe para entrar para o Moabe.
Então, possivelmente, o que Débora está fazendo aqui nesse cântico, deixa eu voltar aqui, é fazendo uma menção de que o Senhor está com o seu povo desde a saída do Egito. O Senhor vem com o seu povo desde Seir, que é onde o povo começa a marchar para a entrada na terra. Depois de sair dos 40 anos do deserto, que fica lá 40 anos, Edom, eles entram e começam a marchar rumo à terra. Então, Seir está no sul, está em Edom, é um outro lugar. Quando o Senhor vem em socorro do seu povo, ela está usando, claro, uma forma poética aqui. Deus está marchando com o seu povo desde Edom, Deus está lutando com o seu povo desde lá, quando entraram na terra. E ela está fazendo alusão a esse passado, mas para o presente. O Senhor está vindo, e a terra estremeceu, os céus gotejaram e as nuvens gotejaram águas. Então o mesmo Deus Todo-Poderoso que entrou com o povo, que estava lá em Seir com o povo, que entrou com o povo, é o mesmo Deus que agora está movendo céus e terra para ganhar essa batalha. O que parece aqui? A gente tem uma explicação do que Deus fez na batalha no capítulo 4. Choveu. Por isso que Israel conseguiu ganhar de 900 carros, porque os carros atolaram. Alguém dentro de um carro de ferro atolado está numa gaiola, o povo vem em cima, tá? Então, Débora está falando aqui, Deus moveu a criação para essa vitória. A ênfase aqui está no Deus da tempestade. Lembra que eu falei que era o Deus da tempestade para os cananeus? Baal era o Deus da tempestade. Débora está falando, o Senhor, desde Seir, Ele luta pelo seu povo, e é Ele que faz estremecer a terra. Os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. O que mais? Deixa eu voltar aqui. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Percebe que ela volta para o Sinai, ela está cantando uma música em louvor a Deus, ela está lembrando atos de Deus em prol do seu povo. Os montes vacilaram, desde o monte Sinai que estremeceu, não é? Deus faz tremer as montanhas, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Deixa eu voltar aqui. Então, enquanto Israel, por exemplo, tremia, o povo já tremia abaixo do monte Sinai, Deus mandava trovões, relâmpagos lá em cima, dando a sua lei. Deus é soberano sobre a tempestade. Deus aparece nisso, tá? Deus causa, e aqui possivelmente alguns dizem, talvez Deus tenha causado até um tremor de terra nessa batalha contra Sísera, para provocar algum deslizamento, para parar esses carros de ferro. Por isso que ela cita chuva, Deus faz tremer os montes. O ponto é, como é que Israel ia ganhar de 900 carros de ferro? A não ser que Deus fizesse alguma coisa. E Deus usou a criação para isso. É isso que ela está bem dizendo ele. Nos dias de Sangar, filho de Anate, no dia de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam por desvios tortuosos. Agora Débora muda de assunto um pouco. Ela começou a bendizer ao Senhor, não é? Bendiga ao Senhor, os chefes de Israel foram para a batalha. Ouçam todos, o Senhor vai fazer algo. E ela diz, o Senhor fez, o Senhor usou a criação, porque Ele é o Deus que faz tremer montes e faz cair chuva. O Senhor usou a criação para a vitória. Só que agora ela muda o teor para dizer como é que era Israel oprimido por Sísera e por Jabim. Versículo 6. Nos dias de Sangar, quem era Sangar? Quem lembra? Não lembra? Sangar, só tem um versículo dele, capítulo 3. É aquele que acabou com os filisteus com um bordão um arado de empurrar boi, com o negócio de furar boi. Foi o único versículo. O único versículo. O que ele está falando aqui é, nos tempos de Sangar e nos tempos de Jael nós sabemos quem é, ou seja, parece que são contemporâneos. Israel estava sofrendo opressão. Sangar, lembra, está no sul, está lá em Judá, porque os filisteus estão por ali. Sangar não foi levantado como um juiz, lembra? Sangar foi alguém que Deus levantou para livrar o seu povo. Então, possivelmente, pode ter sido ao mesmo tempo isso.
No sul, Judá estava passando por uma opressão dos filisteus, e Sangar foi levantado para matar 600 com uma lança de bois. E no norte, a opressão acontecia com Jabim. Então, não necessariamente há período de tempo depois, mas Sangar e Jael parecem ser ali, talvez no mesmo período. Nesse tempo de Sangar, no sul, em Judá, e Jael, lá no norte, em Naftali, cessaram as caravanas. O que ele está querendo dizer com isso? Pararam, as estradas ficaram perigosas. A opressão envolvia também interromper o comércio, furtos, assaltos nas estradas. Era perigoso andar. Taxas eram cobradas ali, talvez pelo trânsito das caravanas. Ou seja, Israel estava sendo oprimido. E isso era ruim, era a opressão, o quadro da opressão. Cessaram as caravanas. Os viajantes começaram a ir por outros caminhos com medo, por causa do perigo. O que mais? 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe Israel. As aldeias ficaram desertas. Pessoas eram mortas, destruídas, preferiam ir para as cidades muradas. As aldeias ficaram desertas. Ninguém tinha mais segurança em Israel. Havia opressão violenta por um rei violento que ameaçava esses moradores. As pequenas vilas não tinham mais proteção contra os agressores, contra esse povo que oprimia Israel, contra os cananeus. Só que Deus providencia uma solução, até que Débora se levanta. Levantei-me por mãe. Veja, nem ela se diz juíza. Ela diz, eu me levantei por mãe, Israel. Alguém que vai cuidar, alguém que vai proteger Israel nesse sentido. Claro que não vai ser ela, vai ser um homem, Baraque, mas ela se levanta como uma profetisa para cuidar disso. Nós vimos semana passada como é que a questão da masculinidade em Israel estava bem afetada, né? Você tem homens que deixam suas mulheres expostas. Débora está lá embaixo de uma palmeira sozinha. Jael está sozinha lá na sua tenda. Você tem figuras masculinas saindo do lugar que eles deveriam estar. E ela se levanta por mãe em Israel. Eu não sei se você chegou a comentar isso na quarta-feira que eu contava sobre Débora, mas olha que curioso. Muitas que vão comentar sobre mulheres sendo pastoras vão usar a Débora como exemplo. É uma das. Em nenhum momento fala que ela foi. Né? Nenhum momento fala que ela foi líder espiritual do povo. Então, curioso. Ela foi palavra de Deus para um povo em um momento em que os homens estavam falhando demais. O texto é claro, tanto que ela fala para ele, a honra da batalha não vai ser tua, vai ser de uma mulher. E no final o texto diz que foi assim que Deus humilhou. Porque era humilhante uma mulher se levantar para ganhar. Então, o que o texto estava mostrando ali falta homem aqui. E não é um texto prescritivo de, é assim que tem que ser, mulher tem que ser para pastora. Não é prescritivo, é uma narração de um tempo em que os homens não estavam fazendo o que deviam fazer. E Deus levanta uma mulher. 8. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Qual era o pecado do povo? Idolatria. Fez o que era mal, veja. Então a guerra estava às portas. Qual é o castigo? Opressão. Ela está cantando isso. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Israel não tinha defesa. Não tinha gente para lutar. 40 mil é o número, se você for lá em Josué 4, é o número dos israelitas que cruzaram o Jordão. Ela está fazendo uma menção ao exército que cruzou o Jordão em Josué 4. 40 mil foram para Jericó. Ela falou, não, agora não tem mais escudo nem espada em 40 mil, ou seja, era 40 mil literal? Provavelmente não. Ela está fazendo uma menção ao povo que entrou para guerrear, agora não tem espada e escudo para se defender. Essa é a opressão. Então, 9. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam ao Senhor. Lembra que isso faz eco do versículo 2. Os chefes de Israel foram para frente. Bendigam ao Senhor. Agora olha, ela diz, está acontecendo uma opressão, eu me levantei e agora ela emitiu um chamado profético para que eles fossem para a guerra, e muitos foram.
Então o pensamento do versículo 2 é retomado aqui. Essa luta não poderia ser feita sem os comandantes, e ela bendiz ao Senhor, porque eles voluntariamente foram. Baraque os convocou, e eles voluntariamente foram. Bendigam ao Senhor. O coração dela então se inclina, ou seja, ressalta esses comandantes. Bendigam ao Senhor. Desce. Vou descer aqui. Vocês, os que cavalgam jumentas brancas. Veja aí, nossa, que música, é uma música, tá bom? Vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo, que andam pelo caminho, falem disso. Disso o quê? Que os chefes foram batalhar. Que ela está dizendo, bendigam ao Senhor, os comandantes foram voluntariamente. Vocês agora que cavalgam jumentas brancas, o que é isso? Jumentas brancas eram uma cor rara de jumento. Quem tinha eram os ricos ou os poderosos. Vocês poderosos, vocês que se assentam para ter as suas questões julgadas, todos, vocês que andam pelo caminho, falem disso. O que ela está falando é, todo mundo deve participar. Os que têm autoridade, os que são ricos, os que são reis, os que vão para os portões ter as suas causas julgadas, todos os lugares de Israel, cantem isso, falem isso. Deus levantou os comandantes para ir batalhar. Ela está elevando esses comandantes, mas bem dizendo ao Senhor, porque eles se voluntariaram para ir. Eles atenderam a voz do Senhor. Então agora, que mais? A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Então veja, chamando mais gente, dos que vão pegar água com pessoas que distribuem água, falem disso, entre os canais dos rebanhos. Ela está olhando para Israel, para as áreas de Israel, os ricos, os pobres, os que vão pegar água, os que vão para os seus rebanhos, falem dos atos de justiça. De novo o Senhor nesse versículo, olha quanto o Senhor tem aqui. Falem que o Senhor fez justiça por nós. Então o povo pôde descer ao seu lar. Veja, a situação mudou. O povo pôde agora andar para as suas aldeias, que antes na opressão, lembra, as aldeias estavam no deserto, os viajantes tomavam rumos perigosos, as caravanas pararam. Agora eles podem voltar para os seus lares, porque o Senhor deu vitória a nós. A população toda então é exortada a cantar ao Senhor, falar disso, pelo grande livramento. 12. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, filho de Abinoão. E leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então, Débora fala para si, Débora, levanta-te, Baraque, levanta, desperta. Os dois que Deus usou ali claramente. O povo agora vai para a guerra, os chefes vão para a guerra. Levanta-te, Baraque, porque agora você vai levar preso os que estavam te prendendo. Débora, levanta, acorda, entoa este cântico. Veja, é uma poesia. Ela fala com ela fala para o povo, ela bendiz ao Senhor. Então, Baraque, que lutou valorosamente aqui, exerceu uma liderança. Qual foi a fé? Lembra que nós falamos que a fé de Baraque foi elogiada em Hebreus 11? Qual foi a fé dele? Ele até parece que ele titubeia, né? Só vou se você for, mas qual foi a fé? Deus está falando por meio dessa mulher que eu vou arregimentar 10 mil homens contra um exército poderosíssimo que está oprimindo a gente durante 20 anos. Só pode ser isso, né? Porque quando eu vou. Vi, eu pensei, exatamente. Só vai salvar. E como é que ele arregimenta muitos homens? Uma palavra de uma profetisa que era algo completamente incomum em Israel. Ele fala, eu creio, e você vai comigo, porque eu quero ter a palavra do Senhor junto comigo. É um homem. Ele é citado em Hebreus, Baraque lá. E ele ele se deslocou de onde estava para onde o Senhor foi, no Monte Tabor. Exatamente, Débora falou, é lá que você vai. Por quê, né? Por que lá? Por que não pode ser aqui? Por que não pode ser lá onde ele estava? Por que naquele? Não questionou. Fé, ele crê no que Deus fala. Isso é fé, sem ver. Sem ter visto a vitória. Uma vitória completamente imprevisível. Pô, eu vou ganhar de 900 carros de ferro. Não vai dar. Imagina para ele convencer 10 mil. Pessoal, é o seguinte, tem a palavra de Deus para todo mundo aqui. Então, tá falando para a gente lutar lá. Não, ele foi, pessoal, vamos.
esse Deus falou. que a gente deixou lá porque não quis encarar. Deus falou que vai ganhar, vamos. Isso é fé. Então ele foi elogiado por isso lá em Hebreus. Então ela fala, levanta-te, Baraque, para prender os que prenderam você. 13. Então desceu o exército dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. Então o povo obedece. Várias tribos são mencionadas já, nós vamos ver. Então as tribos responderam, os governantes responderam, os nobres responderam, vamos ao auxílio. Irmãos, o que está acontecendo aqui em Israel durante 20 anos é opressão ferrenha. Não é assim, vamos para uma reunião ali, não, vamos acabar com quem está oprimindo a gente. É sério o negócio, é acabar com a opressão de 20 anos. Nós lemos o que Cícera fazia com as mulheres, depois que ganhava uma guerra, era um monstro. Vamos acabar com isso, vamos lá, tem que acabar. Então, os nobres foram no auxílio contra os poderosos. E aí, versículo 14. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Se o povo estava sendo oprimido, como que tinha ricos e nobres entre o povo? Bom, o povo era idólatra de Baal, de Astarote. Muitos certamente se sujeitaram e se coadunaram com o status quo ali, o que estava acontecendo. Não é necessariamente todo mundo era pobre, só os cananeus eram ricos, mas houveram os que se renderam aos cananeus e viveram bem em suas terras, com seus gados e plantações, pagavam taxas, mas tinham as suas posses, pagavam as suas taxas, como Eude foi levar lá os impostos, lembra? Eude, o canhoto, foi levar imposto lá, mas as pessoas viviam. Penso que seja, não posso dizer com total certeza como é que tinha, se era rico, mas tinham as suas posses vivendo debaixo da opressão de um rei cananeu. Não que o rei cananeu fizesse com que todo mundo fosse pobre, mas dando-me a minha parte do imposto, fico com as suas coisas. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, Zebulon, os que levaram a vara de comando. Deixa eu parar aqui para pôr um mapa para vocês, para a gente ver agora, não é? As tribos de Israel, como é que elas estão. Esse mapa aqui é bom. Então, agora, o texto começa a mencionar, deixa eu ver aqui no papel, para vocês verem aí. Débora canta assim, ó, 14. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque. Então ela faz uma referência ao povo que habitou lá antes, na região de Efraim. Olha ali Efraim, ó, tá bem no meio, tá? De Efraim desceram guerreiros. Então, Efraim é uma tribo que atendeu ou não ao chamado? Atendeu. Efraim, vamos lá, vamos lutar, acabar com essa opressão. Seguindo, depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. Benjamim, lembra que ela, onde é que Débora julgava? Na palmeira de Débora, que era entre Ramá e Betel. Ramá está em Benjamim, Betel está aqui. Então Débora estava mais ou menos na tribo de Benjamim, certamente, perdão. Então as tribos de Efraim e de Benjamim atenderam ao chamado, vamos lutar. De Maquir desceram comandantes. O que é Maquir que não tem terra aí? Maquir é um dos filhos de Manassés. Tá? Maquir é um dos filhos de Manassés. Ela, talvez aí por uma questão poética, de sonoridade de palavra, ela optou por citar Maquir, que foi o primogênito de Manassés. Então ela cita Manassés, dizendo, Manassés foi com a gente também, citando o seu primogênito. Então quem foi com ela lutar? Com Baraque, perdão. Benjamim, Efraim, Manassés. Maquir era o filho primogênito de Manassés. Ela cita aqui. O que mais que ela cita aí? E Zebulon, não é isso? Cadê 14? Os que levam a vara de comando. Zebulon, lembra que qual foi o chamado a Baraque levantar 10 mil de quais tribos? Capítulo 4. Zebulon e Naftali. Ele levanta, só que aqui no capítulo 5 nós temos uma ampliação de que mais tribos se juntaram
essas duas. Ou seja, o povo de Israel como unidade, como família, entendeu? Vamos, é uma opressão violenta, vamos acabar com isso. Então junta Efraim, Benjamim, Manassés, representado por Maquir, o primogênito, Zebulon. O que mais? Versículo 15. Também os príncipes, os comandantes de Issacar foram com Débora. Issacar, onde está o Monte Tabor? A luta foi aqui, ó, entre Megido, lembra? E o ribeiro de Quizon, Tanak, só que tudo é uma planície, onde foi a batalha. Então, Issacar também vai, os seus comandantes também atendem ao chamado. Issacar seguiu a Baraque, versículo 15, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve discussão. Aí a gente tem Ruben, lá embaixo. Ruben, que é uma tribo lá do sul, do lado de lá do Jordão, do lado de lá do Mar Morto, tá? Onde antes era aqui tá bom, então aqui está Moabe. Aqui é a região antiga de Moabe. Ruben começa a falar, será que a gente vai? Houve discussão, veja o versículo 16. Por que ficasse entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Ruben pestanejou. Vamos ficar aqui cuidando do nosso curral, tocando flauta. Isso nos lembra uma parábola de Jesus, Lucas 14, da grande ceia. E foi convidar para a grande ceia, e um falou assim, eu acabei de comprar boi, vou tomar conta. O outro, acabei de casar, melhor não. Algumas tribos não quiseram lutar em prol do Senhor e em prol do povo por seus benefícios ou por seus comodismos próprios. Gente, como eu disse, não era uma pequena reunião, era uma batalha contra um opressor que acabava com mulheres, que estuprava mulheres, que acabava com pessoas, que acabava com o comércio, com as caravanas. E Ruben falou, vamos cuidar do nosso gado, vamos tocar flauta aqui. 17. Gileade ficou além do Jordão. Gileade é uma cidade onde está. Aqui tem algumas cidades de Gileade, está além do Jordão, também deste lado, ó. Manassés oriental aqui, tá? Jabe Gileade, Ramote Gileade. Gileade também, ou seja, está falando das tribos da além do Jordão, de lá. E Dan, onde está Dan? Aqui, ó. Por que se deteve, Dan? Junto a seus navios, pensou em comércio, vamos pensar no nosso comércio aqui, não vamos para essa batalha não, vamos ficar aqui no nosso comércio, com nossos navios. Talvez fosse época assim de uma rota comercial muito boa para se aproveitar. Vamos deixar o nosso comércio marítimo não, para ir lá, vamos ficar. Azer se ausentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Vamos ficar repousando nas nossas baías, não vamos atender ao chamado. Então aí, Débora no seu cântico diz, algumas tribos foram, mas nem todas. Algumas preferiram os seus comodismos, os seus interesses próprios e não o interesse do povo de Deus, em ser liberto de uma opressão por ordem do Senhor. Grave pecado. Azer quis ficar nas suas baías, Dan quis ficar nos seus comércios marítimos, Ruben quis ficar com seus currais, Gileade não quis, Ruben teve discussão, Gileade também ficou. Zebulon, versículo 18, é povo que expôs sua vida à morte. É isso mesmo, é para expor a vida à morte. Esse é o chamado do cristianismo. Quem quer ganhar sua vida vai perder. Alguns perdem de fato a cabeça, de fato, lá no Oriente, com perseguição. Nós perdemos algumas coisas aqui, perdemos sim, deixamos de viver a vida para ganhá-la, mas algumas tribos não quiseram perder a vida para ganhar, outras Zebulon quis perder para ganhar. Zebulon expôs a vida à morte, como também Naftali, que foram as duas que foram chamadas primeiramente lá por Baraque. Onde eu estou aqui? Das alturas do campo. 19. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã e Tanak. Então começou a batalha.
Então aqui no 19, a Débora começa a falar da batalha. Vieram reis e pelejaram, reis de Canaã e Tanak, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Então eles começaram a batalha junto às águas aqui, nessa planície, que é a planície de Jezreel, muito conhecida, só que não levaram nada. Não levaram nenhum despojo de prata. 20. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. Olha aqui a linguagem poética. Os céus pelejaram contra Císera, confirmando que certamente houve uma chuva. O Senhor pelejou por Israel, mandando chuva para encher o ribeiro de Quizon, porque olha o que diz o versículo 21. O ribeiro de Quizon os arrastou. Teve inundação. O ribeiro das batalhas, avante a minha alma firme. Então, foi uma guerra cósmica aqui. O cosmos, Deus levantou a criação para lutar neste dia, e ela coloca nesse cântico. 22. Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Os cavalos fugiam, galopavam, socavam, porque a terra ficou lamacenta, difícil para o cavalo andar. Então Israel aproveita essa tempestade que o Senhor mandou, quem sabe com um terremoto, os montes talvez tremeram para descer mais barro e terra. A chuva trouxe Acabou tudo, e Císera teve que sair a pé. Agora ela canta essa vitória. Só que no 23, deixa eu voltar aqui. No 23 está: amaldiçoem a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e dos seus heróis. Curiosamente, não tem essa cidade no mapa. Os estudiosos não conseguiram achar onde é Meroz. Qual é o entendimento de Meroz por conta dessa maldição pronunciada? Possivelmente um lugar muito perto de onde foi a batalha, ou um lugar em Naftali muito atingido pela opressão. Então, a maldição é tão severa contra esse local, e os estudiosos dizem, possivelmente é porque eles não foram em socorro, sendo que eles eram muito atingidos pela opressão, ou estavam muito próximos da batalha, e não quiseram ir. Então há um castigo para aqueles que decidem não lutar pelas causas do Senhor, tendo completas condições, ou estando próximo, ou tendo capacidade para isso. Não foi. Meroz não se sabe onde é. Alguns dizem possivelmente em Naftali, que é de onde Baraque veio, né? Azor aqui era a capital, lembra? Baraque veio de Quedes e Naftali, possivelmente em uma região norte, onde a opressão era muito violenta, e eles não quiseram. Então ganha uma maldição aí, o anjo do Senhor aparece de novo. Não vieram em socorro do Senhor, vejam, em socorro do Senhor. O Senhor estava lutando como líder, e claro, ele contava com o exército de Israel. É claro que o Senhor ganhou, mas ela diz em socorro do Senhor, ou seja, a causa era do Senhor, não era uma causa de Zebulon, não era uma causa de Baraque, era uma causa do Senhor, e Meroz não quis. Amaldiçoe. Essa maldição poderia ser a extinção desse lugar? É um pronunciamento de uma não bênção, não seja abençoada Meroz. Talvez não se sabe, essa cidade só é mencionada aqui. Não sei se foi extinguida depois, se de fato, como Sodoma e Gomorra teve uma maldição, um castigo assim pontual naquela cidade, mas recebe uma maldição por não ter lutado em favor do povo, não ter socorrido o Senhor. Olha que linguagem, né? Não socorreu o Senhor. E aí 24. E aí começa Jael entrou na história aqui no cântico, né? Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Então aqui Débora bendiz, fala bem, né? Falem bem, isso que é bem dizer. Falem bem de Jael, mulher de Éber, o queneu. Deixa eu vir aqui, texto aqui. Então, uma mulher disposta, né? Uma mulher corajosa, contrasta com a cidade de Meroz.
Porque antes era amaldiçoe Meroz. Qual é o versículo seguinte? Abençoe Jael. Porque o que Meroz não quis, Jael, uma mulher, tomou a iniciativa, coragem. Eu queria entender uma coisa, como estava na quarta-feira passada, já que estava dizendo Jael. Eu tinha entendido que ela tinha dormido. Então, é possível, pelos verbos na língua Ela hebraica. foi uma adulta, eu vou vencer ela, então eu vou tocar. O que no livro de Juízes começa a ficar cada vez mais evidente é que os juízes começam a ficar dúbios. É alguém que faz uma coisa boa, mas é alguém também pecador, alguém que engana, é alguém que faz teste com Deus, Gideão, é alguém que desobedece tudo, Sansão, mas ao mesmo tempo é alguém que é bendito porque ele libertou o povo. Agora, uma mulher liberta o povo de uma opressão de 20 anos. Bendita seja essa mulher. O texto não faz juízo de valor se o que ela fez foi certo. Ela enganou ele. Ela, assim como Eude, o canhoto, tem uma palavra de Deus para você. Ele jogou ali. Foi esperto. Percebe como tem uma dubiedade aqui de é certo ou não é o que ele fez? Está em um contexto de guerra, de opressão. Mas ainda assim, os juízes começam a mostrar que são falhos, que são... Puxa, não dá para... Mas a Bíblia faz isso mesmo, Isso, né? Ela sempre mostra o lado bom. As falhas. E as falhas, a pessoa não tem um herói, uma pessoa perfeita. Não, é porque quando... Né? Vou ser bem sincera, quando eu li, a primeira coisa que eu pensei foi na Maria, bem, por causa do bendito. Mas é isso, a gente faz essa conexão. Por meio de Maria veio libertação perfeita. Por meio de Jael veio uma libertação temporária. Por meio de Maria veio algo bom. Por meio de Jael também. Só que Maria trouxe o juiz perfeito. O juiz vitorioso sempre. Que dá paz sem fim ao povo. Jael trouxe um período de paz apenas, né? Mas ainda assim ela é dúbia, né? Então, bendita seja ela. Claro, ela, quando a oportunidade apareceu, ela demonstrou esperteza, ali força para destruir. Já é uma mulher por meio da qual o Senhor liberta o seu povo. Água, e aqui, olha que legal. Débora canta a história agora. A água ofereceu, parece que ela está assim, cantando com um sorriso. Ela ofereceu água, ele pediu água, ela deu leite. Olha lá. Em taça de príncipe lhe ofereceu nada. Ela preparou uma taça que era para alguém importante. Ele foi muito bem enganado por ela. Ele se sentiu acomodado na tenda dela. O poema aqui acrescenta que ela trouxe para ele uma coalhada, uma nata, uma tigela adequada para um nobre. O que ele deve ter interpretado como, puxa, ela é leal mesmo, eu tenho uma aliança com a família dela. De fato, ela está me recebendo muito bem. E ela faz tudo isso. Só que é uma generosidade um tanto aparente, né? Porque ela vai matá-lo. E então, 26. A estaca estendeu a mão e ao máximo dos trabalhadores à direita. Ao martelo, é isso que quer dizer aqui, o martelo dos trabalhadores, ela pegou, estendeu a sua mão direita, a mão poderosa, a mão direita sempre tem essa conotação, mão de poder, mão direita, né? Deu um golpe em Sísera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Parece que Débora tem prazer, né? Olha quantos verbos ela usa aqui, ó, 26, deixa eu descer aqui. Quantos verbos ela usa para falar da morte dele? Tão aliviadora que foi essa morte. Ela deu o golpe, rachou a cabeça, furou e traspassou a fonte. Não é? Ela podia falar, ela deu-lhe o golpe e ele morreu. Mas ela faz questão de dizer, ela acabou com ele. Furou, traspassou. Foi violento o que ela fez. E ela canta isso. Achou a cabeça do Síria. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Então Sísera é cantado como alguém morto, encurvado diante de uma mulher, humilhado por uma mulher na sua tenda, encurvado, veja, encurvado, ficou estirado. Um homem, um general, alguém capacitado com espada,
morre, está lá, encurvado diante aos pés de uma mulher. E aí entra uma outra mãe, não Débora, que é uma mãe para Israel. Entra a mãe de Císera. Olha como ela... Débora, imagina, alguns dizem, será que ela leu algum relato sobre a mãe de Císera? Possivelmente não, provavelmente ela cria na sua canção uma ideia da mãe de Císera agora, esperando o filho chegar. Olha só, a mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? Agora começa algo satírico. Débora quer tirar o sarro da mãe. Espera agora o seu filho. Por que demora tanto o meu filho? Está lá esperando, não vai voltar. A gente sabe que ele não vai voltar. Mas ela faz um sarcasmo aqui com a mãe de Císera. As mais sábias das suas damas respondem, e até ela assim mesma responde. Então ela cita outras mulheres. Alguns dizem que possivelmente seja o harém de Císera aqui. Damas que serviam também, e que a mãe dele tomava conta dessas damas. Então elas dizem, ela pergunta à mãe de Císera: cadê meu filho que não vem? Está demorando muito na batalha. E as damas responderiam: porventura não achariam e repartiriam os despojos? Calma, eles estão lá pegando, eles ganharam. O que é o despojo? Lembra? O despojo é quando alguém perde, o que resta do outro povo, o povo vencedor vai pegando os despojos, armas, bens. Então, o que elas respondem para si? Calma, ele está demorando porque eles ganharam a batalha, eles estão pegando todos os despojos para trazer para a gente. E aqui a gente descobre o que eles faziam com as mulheres. Uma ou duas moças a cada homem, e mais. Os homens ganharam, né? Estão lá com as mulheres. No original, a palavra moças aqui é útero. É pesado. A linguagem é pesada. Aqui, a mãe de Císera pergunta: onde é que está meu filho que não volta? E as damas, e ela mesma diz: eles devem estar lá demorando porque eles estão repartindo os despojos, ganharam a batalha e estão pegando os despojos. Uma ou duas moças, um ou dois úteros, essa é a palavra em hebraico, para cada homem. Olha o que eles faziam com o povo de Deus quando ganhavam as batalhas e oprimiam. As mulheres eram abusadas. Calma, eles estão lá se divertindo com os úteros. Pesado aqui. Para Císera, estofos de várias valagens. Eles estão pegando coisas bonitas, estofados de várias cores, bordados para o pescoço da esposa. Eles estão pegando colares, eles estão pegando bens, porque eles ganharam a batalha. Eram cananeus, exatamente. Despojos, estuprados. Isso. Eles estão lá se divertindo e pegando bens para trazer. Ela não sabe que ele não voltará. E assim termina. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Bom, isso aqui, puxa, pastor, mas não é para a gente amar o nosso inimigo, né? O que a gente faz com isso, né? Irmãos, isso aqui é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Jesus, em Apocalipse, a volta é retratada como vai aniquilar os inimigos. É o dia da ira do Cordeiro. O que Débora fala é o que nós não há problema, Senhor, que os teus inimigos pereçam. Claro, nós não vamos matar pessoas, nós não vamos desejar mal, no sentido de eu quero que você morra, mas no fim é isso que vai acontecer. E aqueles que oprimem a igreja serão castigados. Isso é uma frase do Novo Testamento também, não há mudança aqui. Não somos nós que faremos isso. A vingança pertence ao Senhor. É o Senhor que vai se irar contra os inimigos dele. Claro, nós oramos para que se convertam e vamos a eles para evangelizá-los. Mas há situações em que a nossa oração, Senhor, julgue o Senhor. Julgue você, Senhor. Isso é algo que ainda permanece. Pereçam os teus inimigos, Senhor. Isso vai acontecer. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. Bonito isso, né? Que linda essa... Parece que assim, quando a chuva acabou, da tempestade, da guerra, o
sol brilhou, são os que amam. Parece que Débora está vendo o cenário, acabou a opressão. Os que amam o Senhor brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Então temos aí um período de paz depois da vitória. 40 anos, o povo teve paz. E não diz que nenhum juiz aí durante esses 40 anos, né? Então, assim, quem era o juiz? Baraque. Baraque. Baraque foi o líder libertador nesse sentido. Tá, ele foi o líder que convocou os 10 mil. Quem lutou por Baraque? O Senhor. Não é? Mas Baraque é o líder, a fé dele é citada em Hebreus. Ele é o líder aqui, libertador, como juiz. Tá? E a terra teve paz 40 anos. Ok. E aqui algumas conclusões interessantes que eu elenquei. Peraí. Algumas conclusões interessantes aqui para a gente. Bom, primeiro, Deus é o rei, Deus é o general, Deus é quem luta pelo seu povo. É Deus quem demonstrou soberania aqui sobre a criação. É Deus quem mostrou que Ele é o chefe, comandante do exército de Israel. Então é isso que Débora está cantando. Bendiga ao Senhor, Ele que é o líder das vitórias do seu povo. E qual é a lição aqui para nós, povo de Deus, né? É Deus que vence as batalhas. Então nós vamos estar ao seu lado nas batalhas. Nós nos colocamos ao seu serviço. Uma coisa que Débora quer mostrar aqui é que Deus concede bênçãos quando o povo participa do que Deus está fazendo. Mas o povo colhe castigo quando não se junta naquilo que Deus está fazendo. Débora elencou tribos que não foram. Nós não somos chamados a ficar indiferentes nas batalhas que o Senhor luta pela igreja. Então, assim, o que nós podemos batalhar com o Senhor? O avanço do Evangelho é algo que nós somos chamados a tomar frente, porque é uma tarefa nossa. É a nossa batalha, é avançar com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho. Então, uma implicação disso é, quando nós ficamos apáticos com isso, não, deixa que outro vai. Oi? Sim, o sol é sempre retratado como algo brilhante, a glória de Deus resplandece. É uma analogia, os que te amam brilham como o sol, os que te amam reconhecem a tua glória. Mas assim, somos chamados a batalhar as batalhas do Senhor, e não a ficar indiferentes. Deixa que outros fazem isso. Não, a tarefa de evangelização é de todos, é do povo de Deus, não de alguns apenas. Não somos chamados então a comodismo. O que mais? Nós podemos ver aqui, mão de Deus sobre todas as coisas, já falei, soberania de Deus. E uma coisa muito legal aqui que o autor diz, a gente precisa parar e fazer uma pausa para reconhecer o que Deus tem feito na história. Porque Débora canta a história, mas ela canta numa perspectiva dos bastidores, é Deus que fez tudo. Então nós somos chamados nesse cântico a olhar para a nossa história, não só pessoal, mas também da igreja. Puxa, vamos louvar a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele já fez, pelo triunfo de Deus, as lutas que Ele lutou, porque Ele luta por nós, os avanços da igreja em meio a inimigos, em meio a opressões. E é o que Ele fará. E é o que Ele fará, vai ter uma vitória final completa. Somos chamados a cantar essa vitória também. Tá? É isso que nós vimos nesse cântico aqui. Vamos lá, vamos para a nossa estrutura. Raquel, eu não coloquei aí, mas eu posso te mandar. A Raquel pede para eu mandar essa estrutura, né? Mas você pode tirar foto, eu posso mandar, tá? Bom, rapidinho, tá? Como é que o nosso cântico está estruturado? Primeiro tem a introdução, acompanha aí os seus versículos, tá? E então cantaram Débora e Baraque, né? 2 e 3, Débora chama a louvar, tem aí, né? Bendiga ao Senhor, bendizei ao Senhor. Ela chama as pessoas a cantar, ela diz, eu vou cantar, eu vou salmodiar isso.
um chamado a louvar e bendizer. 3, o Senhor é que sai adiante, causando terror à criação. Deus vem lá de Seir, lembra lá? E os montes estremecem, os céus gotejam, as nuvens gotejam. O Senhor que sai adiante, movendo a criação, causando terror. Versos 6 a 8 são os efeitos da opressão. Lembra? As caravanas pararam, as aldeias estão vazias, as pessoas têm medo. Débora diz ali quais os efeitos da opressão em Israel. Do 9 a 11, Débora chama todos para testemunhar os atos do Senhor. Todos os que vão pegar água, os que estão nas suas jumentas brancas, cantem isso. O Senhor fez algo maravilhoso. O Senhor fez justiça por nós. Cantem isso. Depois, ela, do 12 ao 18, ela chama as tribos à batalha, que são aquelas tribos que algumas vão, outras não vão. Gui, Oi? eu sei que não está escrito lá, mas assim, será que existe algum, sei lá, algum estudo, alguém que já tenha pensado nisso? Ela não cita todas as tribos. Não. Mas todos fazem parte, né? Uma coisa que você levantou que eu lembrei agora, por exemplo, Judá e Simeão não são citadas. Judá não é citado. Alguma explicação possível? Como ela cita Sangar ali, nos dias de Sangar e de Jael, tinha opressão. Pode ser que Sangar, que Judá estava ocupada ali nessa opressão dos filisteus. Ou pode ser que essa opressão não tenha chegado de Jabim, não tenha chegado a Judá e a Simeão, que é o mais sul. Mas ela não cita Judá e nem Simeão, de fato. Mas ela cita as outras tribos. Não está aqui, mas são especulações. Ou Judá estava sendo oprimida ali pelos filisteus e Sangar aparece, ou não tinha chegado a opressão até Judá. Tá? O que mais? Aí que vem a derrota dos cananeus, lembra? As estrelas, enfim, Deus vence ali a batalha. Depois uma maldição sobre os covardes que não lutaram. Uma bênção sobre Jael, que matou Sísera. A espera da mãe das mulheres cananitas por Sísera. E a conclusão. É assim para o nosso texto. E aí ele termina com uma oração: que sejam eliminados os teus inimigos e que 40 anos de paz tiveram com Israel. Aqui está fácil a primeira pergunta. Sobre o que o texto está falando? Você fala, Samuel, está escrevendo sobre o que agora aí? Estou escrevendo sobre o cântico de Débora, o cântico que Débora e Baraque cantaram após a vitória. Tá? É sobre isso que o texto está falando, sobre o cântico de Débora. Tá? Resumidamente, esse é o assunto do nosso texto. É um cântico, não uma canção. O que o texto está dizendo? O que o cântico está dizendo? Bom, que Baraque e Débora cantam a vitória, não é? Chamando todos a louvar e bendizer ao Senhor, que saiu para batalhar por seu povo, que venceu os cananeus que oprimiam Israel, mesmo com algumas tribos não se juntando a outras para a batalha. Porém, Jael é cantada como bem-aventurada por sua coragem em matar Sísera, cuja mãe e damas o ficaram esperando retornar da batalha. Ao final do cântico, Débora e Baraque oram para que todos os inimigos do Senhor pereçam, mas os que o amam brilhem como o sol. Está falando sobre o cântico, e o cântico fala sobre louvar ao Senhor pelo que o Senhor fez soberanamente, ainda que algumas ferramentas não tenham ido para essa batalha, mas há uma bem-aventurança a Jael e há uma oração no final para que os inimigos sejam exterminados e os que amam ao Senhor brilhem como o sol. O que o texto nos ensina? Vamos lá, pode falar, Fê. Mas meu foco do que você falou Tudo bem, no meio do caminho. tudo bem. Que Deus que vence as batalhas e Deus concede bênção com a unidade do seu povo. Aí eu me lembrei, eu até anotei aqui sobre o Salmo 133, que ali ele ordena sua bênção e vida para sempre. Excelente, isso está no ensino do texto. Deus batalha pelo seu povo e da unidade, que foi o termo que você usou? Deus concede bênção com a unidade do seu Deus povo. concede bênção na unidade do seu povo. Excelente ensino. Isso certamente está. O que mais? Todos concordam com a Fernanda?
Deus concede bênção, Deus luta as batalhas do seu povo. Mas tem algo muito interessante, muito importante que eu colocaria antes. Você pode manter sua frase, não precisa copiar a minha frase não, pode manter a sua. Somos chamados a cantar. Somos chamados a cantar, a louvar. Sim, mas então ela falou isso. Nós somos, como é um cântico, o povo de Deus deve cantar, louvar, celebrar o que Deus fez, o que Deus faz. Celebrar com júbilo ao Senhor. Isso. Celebrar com júbilo ao Senhor, não é? Olha só, eu escrevi duas frases aqui, ó. O povo de Deus deve olhar para a história e louvar ao Senhor, pois Ele está no comando, agindo em favor do seu povo contra os inimigos. O cântico é um olhar para a história e dizer, louvado seja Deus. Não, e às vezes Pelo até que na Ele nossa fez. vida, né? Falei, Pela olha história, só, isso. graças a Deus, olha como Ele me livrou disso, olha como Ele foi, né, fiel, olha como eu fui livrada desse perigo. Quando a gente fala isso, a gente está louvando, Isso. salmodiando. O cântico nos diz, cantem a história do que o Deus fez por você, louvem ao Senhor por isso. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, Ele merece ser louvado, Ele merece, é Ele que deve ser louvado. Celebre os atos de Deus na história, celebrem isso. O texto nos ensina a louvar a Deus pelo que Ele faz na história, em favor do seu povo. Apesar, né, de falhas do povo, mas é Deus quem faz. Graças a Deus por esse cântico. Não teria uma exortação nesse texto? Sim, a exortação vem na minha aplicação. Eu vou aplicar dizendo, irmãos, Homens. vamos, olha para a história, irmãos. Olha para a história da igreja. Talvez, por exemplo, esse texto poderia ser usado em um sermão de 50 anos da sexta igreja. Vamos olhar para a história. Vamos cantar neste dia que a igreja faz 50 anos de história. Vamos cantar o que Deus já fez por nós. Irmãos, temos motivos. Muitas batalhas que nós vivemos, quantas batalhas nós travamos aqui e o Senhor nos direcionou. Pode ser um texto para celebrar algo, aniversário de igreja, o que Deus tem feito pelas igrejas, né? Daqui 20 anos você está aqui ainda. Não sei. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Começa a fazer o boletim. Já Começa agora. Já tem o texto. Já tem texto. Percebe? Raquel, a exortação é a aplicação do ensino. Eu vou exortar a igreja assim. Não sejamos apáticos em lutar as batalhas que o Senhor nos chama, de avançar com o reino de Deus, de contribuir com a obra do Senhor. Não sejamos apáticos na contribuição, porque isso é uma batalha que a gente tem que lutar também. O avanço do Evangelho depende de recursos financeiros. Batalhemos essa luta, sem nenhum apelo, mas assim, Deus nos chama para isso. Vamos batalhar isso. Exorte-nos, Raquel. Sábado vai ter evangelismo com os adolescentes, né? Então, aí eu fico pensando, não é só dos adolescentes. Os adolescentes deveriam ter mais gente querendo fazer o evangelismo. Porque todo mundo fala que quer evangelizar, que tem que evangelizar. A gente tem que se consagrar, mas ninguém se dispõe a ir. Né? E aí eu fico pensando, poxa vida, aí cai como maluco isso, né? As pessoas têm que se envolver no evangelismo, não só porque é uma sociedade que vai fazer. Que vai liderar, né? Mas podemos. Claro, assim, eu estou dizendo para todas as atividades da igreja, todos os momentos eu tenho que estar presente. E não entendam isso assim, se eu não for, eu não vou estar batalhando as batalhas do Senhor. A gente pode ir para o extremo assim, é perigoso. Nós temos nossa família, mas o que estava acontecendo ali é opressão de um povo. Alguém fala, eu não vou para cuidar de curral. Você quer continuar sendo oprimido? É isso que você quer? Você quer continuar com os seus navios sendo oprimido, as mulheres sendo abusadas? São batalhas que têm que ser lutadas. Claro. É uma exortação quando ela fala, Dan ficou nos seus navios, Azer ficou lá nas suas baías. É uma aplicação boa. A gente quer batalhar o que a gente está interessado.
nos tira do comodismo. Pô, mas é para ir em prol do reino. Deus não quer evangelizar. Mas tem gente que vai. Deixa lá, eu vou cuidar do meu curral. É uma exortação, sim, nesse sentido. Com certeza é. Com certeza é. Mais uma coisa que você inclui nos 50 anos da igreja, que ela foi perseguida muito tempo pela vizinha. Ah, é, né? Até a polícia nos recebeu. Olha aí. Entendeu? Quer dizer, tivemos a vitória, Graças estamos a em Deus. paz. Amém. Que os vizinhos agora é uma bênção. Amém. Graças a Deus. Só pensando no subjacente, né? A frouxidão do povo de Deus, dos homens do povo de Deus do passado, traz problema para a gente até hoje. Porque quando começa a discussão, a primeira coisa que elas falam é: mas e Débora? Débora é sempre lembrada. É sempre lembrado. Em qualquer evento de discussão de liderança masculina. É isso aí. Nós vimos que foi um problema de liderança masculina que acarretou tudo isso. Nós vimos o texto, né? Graças a Deus pelo canto de Débora, né? Muito bonito. Vamos ficar então iniciados. Mas então, no caso, por exemplo, não foi a questão dos deuses que novamente Israel fez a mesma coisa? Isso. Não sempre vai acontecer a mesma coisa, né? Vai. O próximo é Gideão. Não acontecer isso aí, essa Não. pressão. Então, a idolatria do povo em seguir outros deuses, lembra do ciclo, traz castigo de Deus. É Deus quem levanta um inimigo opressor para oprimir. Deus levanta como castigo. O povo clama. O povo clama e Deus atende ao clamor. Deus levanta a disciplina quando o povo se afasta. Mas o povo do Senhor em aliança com Ele, quando clama, Deus vai em socorro. Então, a opressão de Císera e Jabim foi levantada pelo Senhor como disciplina. Mas o Senhor os puniu. Porque o povo clama, se arrepende, nesse sentido, temporariamente, e o Senhor é a favor do seu povo. E aí o Senhor levanta pessoas para lutarem e acabarem com essa opressão. Esse ciclo vai se repetir no livro todo. O povo vai atrás de outros deuses, Deus castiga. O povo clama, Deus levanta o juiz. O juiz vence, terra fica em paz por X anos. Semana que vem, o povo faz o que é mal, Deus castiga. Ciclo. O livro é assim. Mas a conquista deles é para chegar na cidade de Canaã, certo? Não, Canaã é a terra. É a terra. É a terra toda. Do norte ao sul é Canaã. Eles já chegaram, eles já estão. As tribos estão em Canaã. Naftali, Zebulon, Issacar, Efraim, Benjamim, Judá. Tudo isso é Canaã. O povo de Israel. Agora nós, nos dias de hoje, o projeto é a chegada Canaã celestial. à área celestial. Então o que impede essa chegada seria os pecados. Nós não perdemos salvação quando pecamos, mas as batalhas, nós deixamos de ser abençoados quando não batalhamos batalhas do Senhor. Receberemos disciplina quando nos afastamos de Deus, mesmo rumo à Canaã celestial. Deus disciplina o povo que ama. Então isso é um chamado para nós. Não tenho dúvida, Deus disciplina. O que muda então, por exemplo, no tempo de Moisés, era obrigado a acompanhar os ensinamentos de Moisés. Com Josué, quem que ensina agora? Por exemplo, está sendo Com o juiz. Débora, né? Isso. Mas no caso não teria que ter uma existência da questão de Deuteronômio, da lei ali, não pecar, porque daqui 4 décadas eles vão fazer de novo. De novo, tinha, tanto é que na introdução ao livro, uma das funções do juiz é manter o povo na lei. E o que salva nós? Nós estamos ensinando de vocês aí. O que salva, o que nos salva é o Jesus Cristo, que cumpriu a lei em nosso lugar. Isso, exatamente. Os pastores e mestres exortam a igreja. Fiquem, obedeçam, colham bênçãos. Evitem disciplina de Deus, ninguém gosta de disciplinar. É isso aí. Tá? Vamos orar, agradecendo a Deus. Adilson, pode nos dirigir em oração, por favor? Deus bendito, Deus de amor, nós te agradecemos pelos ensinamentos, te pedimos que o Senhor continue transformando as nossas vidas, o nosso coração. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos agradecidos pelo cuidado que tu tens com a tua igreja.
pedimos que o Senhor continue abençoando o nosso pastor, os nossos pastores, que sejamos instruídos, que entendamos, ó Deus bendito, que o Senhor tem para nós. Dê-nos perseverança para que possamos ir até o fim. Leva-nos de volta aos nossos lares, que nada de mal nos aconteça, e permita que passemos uma noite na Tua presença. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmão, semana que vem começa Gideão. Gideão são 2 capítulos, 3, 6, 7, 8. Então eu vou certamente dividir a história de Gideão, que ele é o centro do livro, tá? Então é importantíssimo. Então eu não sei como eu vou fazer, talvez em um estudo eu não dê o ensino final, porque eu vou esperar concluir uma parte, tá? Então começa agora Gideão, que é uma história longa.